Aguardar, pessoal da fisioterapia. Boa noite, Gabriel. Boa noite, professora. Tudo bem? Bem, você? Tudo bem também. Tá bom. Lucas, tá me ouvindo? Vamos ver se os cachorros deixam a gente em paz, porque tá uma loucura ali, hein? Boa noite, professora. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também. Oi, Bia. Vou encostar aqui. Pessoal, viram lá que eu coloquei separado agora um local para colocar o arquivo da parte 2, tá? Da primeira formativa e a segunda formativa lá, tá? No Moodle. Tá com o mesmo dia da quarta aula, mas estão com arquivos diferentes, então, para cada um, para colocar, então, essas atividades aí de avaliação, tá? Aguardar só mais 5 minutinhos, ver se entra mais alguém. Ó, aqui, ó, Vinícius. Boa noite, Vinícius. Boa noite. Vinícius, acho que você conseguiu anexar lá já, Vinícius? Ou tá terminando ainda lá? A segunda Eu parte. anexei, eu coloquei um documento do Word com o nome, o RA de todo mundo do grupo e o link daí E o para o link. vídeo. Isso. Fica mais fácil. Não tem problema não. Bom, pessoal, hoje é bem tranquilinho, é dar mais um feedback sobre as formativas que vocês fizeram, tá? A primeira parte da formativa, que tinha que responder as 3 questõezinhas ali sobre educação continuada e educação permanente, e mais uma questão que eu coloquei a respeito de senso comum, né? A maioria já respondeu, acho que eu tive um único aluno que não me enviou, gente. Não sei se vocês podem me dizer sobre ele. Acho que fui eu, professora. Eduardo? Não, deixa eu ver aqui. Qual que é seu O nome? Eduardo saiu do curso, professor. Lucas. Então foi qual? O Lucas? Isso. É isso mesmo, Lucas, seu nome não está aqui. Então faltou o seu. É que eu não consegui entrar no NEAD ainda.
O Odair tá tentando entrar para mim. Ah, então, tá bom, tá bom. Você tá matriculado certinho já, né, Lucas? Sim, sim, tô. Tá. Qualquer coisa, você me fala, porque acho que a segunda parte dessa formativa 1 é amanhã para entregar. Mas então, como você está com problema, qualquer coisa, se você não conseguir anexar ou alguma coisa o seu grupo não conseguir fazer e anexar até amanhã, me dá um aviso que eu vejo lá, tá? Não tem problema não. Tá bom. Obrigado. Aí outro que deu problema aqui comigo foi a Bianca. A Bianca já resolveu, que ela anexou uma tarefa diferente, mas deu tudo certinho, ela já conseguiu anexar. Com a Nathalie eu já falei também. Tá, então, gente, essa primeira parte da formativa, eu já fiz, então, a correção, tá? E estou esperando a segunda parte para poder, então, somar as duas notas juntas, e aí divido por 2, e essa será a nota da primeira formativa, tá? Então, alguns têm uma nota um pouquinho maior, dependendo do que escreveu e tudo mais, do que, né, conseguiu conceituar dentro do que eu pedi e tudo mais. E alguns tiraram menos nota porque responderam uma só das questões, não respondeu as outras duas questões, tá? Mas isso foi bem pouco. A maioria realmente cumpriu com toda a primeira parte da primeira formativa, tá? Então, tem mais amanhã ainda, até dia 3, eu acho, né? Para entregar essa segunda parte da primeira, e depois até na semana que vem ainda para acabar entregando, então, essa segunda formativa, que é o videozinho, então, que eu pedi, tá, pessoal? Então, no mais, é só dar realmente esse retorno para vocês a respeito da formativa, tá? E que eu quero voltar um pouquinho, então, a respeito do vídeo que vocês assistiram, tá bom? Então, foi dado o filme lá para que vocês assistissem, né? Eu dei a versão mais velha. Acho que eu nem tentei procurar a versão mais nova, que é uma versão também do mesmo filme, mas é uma versão alemã, né? Em que é colocado alguns contextos lá diferenciados a mais, então, nesse filme, né? Mas que na realidade não aconteceu, tá? São coisas que colocaram a mais, né? Que levaram um pouco mais ao extremismo, então, toda essa prática pedagógica que o professor acabou assumindo, então, é, 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 na vida real mesmo, né? Por isso que esse filme está aí disponível para a gente, mas que ele é baseado realmente em fatos reais, né? Então, a gente tem ali um filme bem curto, de 40 e poucos minutos, bem antigo, de 1980 e pouco, 81, eu acredito, e que, assim, a gente assiste o filme, é claro, e por ser um filme muito curto, né, muito, assim, resumido, a gente não tem muitos contextos também para que a gente observe mais coisas que têm acontecido em torno de toda essa história, de toda essa semana e pouco que eles fizeram, que o professor fez esse experimento, né? Então, a gente só tem ali mais ali no ambiente escolar, as coisas que estão acontecendo ali, um pouquinho a gente tem, então, de ambiente mais externo, mais em relação o professor conversando com a esposa, a aluna, né? A princípio também uma das alunas lá conversando com seus pais durante um jantar, e ela e o namorado depois, né? Mas são coisas muito vagas e poucas coisas ali realizadas externamente. Não mostra nem mesmo a gente vendo toda essa estratégia realizada acontecendo em âmbito escolar, mas que seja compartilhada ali entre o corpo docente, né? A gente não vê isso,
tá? Então, por isso que fica difícil a gente expandir até um pouco mais a discussão, então, a respeito do filme. Mas que é aquele contexto todo, né? Que a partir dessa prática pedagógica, então, que o professor, né, se viu ali entremeado, né, a partir de que ele apresentou o conteúdo do nazismo e diante do questionamento, então, dos alunos, né? E principalmente da menina, que eu nem me lembro o nome dela. Alguém lembra o nome da menina? Acho que eu até anotei aqui. A Lore. Então, que ela questiona lá e ele fica lá dizendo que foi até uma boa pergunta que ela havia feito, né? Porque como é que ninguém, né? Todo mundo participou daquilo, né? E ninguém se levantou para dizer não, isso não pode acontecer, né? Durante o nazismo, né? E aí é que surge, então, né? A partir daí, no outro dia, ele já começa, então, esse experimento, né? E que ele então começa a colocar então todas aquelas regras, né, pautadas dentro de um autoritarismo mesmo, né? Então eu até selecionei aqui alguma coisa para falar para vocês, para não deixar nada mais sem dizer aqui, né? Um pouquinho do que eu tentei recolher para vocês. E que nós vamos mais falar, não vou falar do vídeo, porque vocês assistiram, e que, assim, a gente vai tentar apontar, então, quais foram esses prós, né, os pontos fortes que a gente pode ver em relação a uma prática pedagógica, então, que esse professor utilizou, e os contras, então, tá? Que seriam, então, esses pontos fracos, então, diante de tudo isso, tá? Então, a princípio, anotei aqui que os pontos fortes, não sei se vocês concordam, e por favor, podem falar a hora que vocês quiserem, deixe seus microfones abertos, tá? Em que eu li o de vocês, vi bastante coisa, tá? Alguns expuseram a sua opinião, a maioria não, né? Mas alguns já expuseram o que sentiram diante disso, e que eu coloquei a princípio de tudo, ó, que quando a gente inicia o filme, a gente já vê que o professor está dentro de uma classe, quando ele apresenta, né, o nazismo em si, todo o processo que foi, aquela catástrofe toda, ele estava dentro de uma sala de aula que era participativa, né? Mesmo os alunos, eles, né, sentados todos de qualquer jeito, fazendo brincadeirinhas. A gente, inclusive, pôde notar que existia bullying também, né? Que faziam brincadeiras com aquele outro menino, colavam papel nas costas dele, né? Mas que era uma sala participativa, que perguntava, que questionava e tudo mais. A partir de que ele inicia, então, esse experimento, a gente já pode ver que todos já, né, se organizavam, porque ele deu lá quais eram as regras a serem seguidas, então, por essa sala de aula, né? Mas que teve os pontos, então, fortes que aconteceram dentro disso, que foi o quê? A união da sala e do grupo, onde ele conseguiu, então, que todos se vissem, né, como iguais ali, que não haveria diferença, né, daquele que não aprendia com daqueles que não tinham dificuldades em aprender. Então, inclusive, até em certo momento ele pede para que os que menos, então, tinham mais dificuldades se sentassem, então, com os que não tinham tanta dificuldade no aprendizado, né? Então, ele fez mais ou menos essas estratégias. Então, a gente pôde ver, então, que, a princípio, todo o grupo, então, se uniu. Houve uma colaboração, então, dos alunos em relação a isso. E outra foi o quê? O trabalho de equipe, que foi isso, então, que eles, né, se agregaram e um ajudava o outro, então. Então, o que a gente pôde ver a partir dessa união que eles tiveram? A gente, então, notou que eles tiveram um maior desempenho, então, tá? Então, todos começaram a apresentar desempenhos ali pareados, então.
Ainda até, inclusive, quando a menina começa a questionar, o namorado fala, horas, você tá com inveja porque era só você que sabia responder, né? Você e outra respondia. Agora que todo mundo pode responder, você tá achando que, né, a onda não é boa, né? Então, isso pelo menos desenvolveu ali um modo de que todos colaboravam e se ajudavam, então, diante do aprender, né? Então, não existia essas diferenças, então, mais entre eles. Só que é mais ou menos isso, o máximo que eu consegui extrair daqui, entendeu? Mas os contras são bem mais fortes, né, gente? Então, é complicado que a gente tem aí o professor, já logo de início desse experimento, ele se posiciona numa pedagogia tradicional, onde ele, então, é o centro da atenção, ele é a autoridade máxima ali, é ele que passa e os alunos recebem, né, esse aprendizado e pronto. Outra que ele não levou a princípio desse estudo, né, desse experimento que ele fez, ele não levou em consideração a realidade de cada aluno, né, uma vez que cada um pode trazer dentro de uma sala de aula, a gente tem várias personalidades psicológicas, né? A gente não sabe a carga psicológica que traz um aluno, e como esses alunos podem reagir diante de um aprendizado ou não, ou de um não aprendizado, né? Também, olha, a gente tem, além dessa carga psicológica, a gente pode ter uma carga física, alunos que chegam cansados, né? Às vezes alunos que trabalhavam e depois ainda ia para a escola. Como que a gente quer, até no dia de hoje, que ocorra também um aprendizado, né? Ele achou naquela fórmula, então, de colocar o mais fraco junto com o mais forte, mas também a gente não sabe na realidade, às vezes isso também não funciona, né? Às vezes o que acontece? Há somente o que menos aprende, somente copiando. A gente não sabe se realmente ele aprendeu tudo aquilo, né? O fator social também, né? Cada um, a gente tem de vários níveis sociais, então, dentro de uma sala de aula. Então, por isso que a gente tinha também, por isso que aquele menino sofria bullying, né? Estava mais ligado ao processo, ao estado dele de ser mais gordinho, que ele era mais, né? Pegado ali para Cristo em questão de bullying, né? Outro ponto fraco foi o quê? Que conforme ele foi ditando as regras que seriam necessárias ali, né? Dentro da sala de aula. Então, o que aconteceu? Ele viu que todo mundo obedecia, ele se achou o máximo, então, né? Nossa, eu sou o tal, né? Que eu tô conseguindo que isso dê certo. Tanto é que a esposa pediu e ele não quis encerrar, né? Outro ponto fraco foi o quê? Os alunos terem a obediência cega, né, gente? Então, começaram a somente ouvir e a obedecer, ouvir e a obedecer. É lógico que não foi 100% da sala que acabou, então, assumindo o papel de participar. Claro que teve os que não colaboraram na vida real, assim como no filme também a menina não. E ela havia, né, sido alertada pela mãe. Logo no início, que ela estava achando tudo aquele máximo, a mãe falou, tá me parecendo mais, né, conversinha aí de psicologia de massa, né? Então, aquilo foi um startzinho para a menina, né, que sempre foi questionadora. Ela falou, como assim, né? Por que eu estou aceitando tudo isso? E aí que ela foi atrás e realmente não quis participar. E deu o problema que deu com o namorado. O namorado dispensou e tudo mais.
e depois, inclusive, até mesmo, né, foi bastante grosseiro aí, partiu mesmo para agressão física com ela, né? Então, faltou, né, questionamento. Mas por que, professor? Porque para isso a gente precisa fazer isso, a gente tem que ser assim. Por que somente dizer sim, não, né? Por que eu não posso dizer um talvez, então? Discriminação também, né, foi um dos pontos fracos, porque discriminação entre aqueles que eram integrantes e os que não eram, os que não aceitavam, portanto, né, as normas da onda. O que acontecia? Os não integrantes começaram a ir para cima, né, dos não integrantes. Como assim? Por quê? Tinha até o cartãozinho de quem era monitor para ver quem que estava seguindo as regras e quem não estava. Chegava lá para o professor e dedurava, né? Então, uma coisa que acontecia. Deixa eu ver o que mais. E outra, uma das piores coisas, então, que aconteceu, que é um ponto fraco, é o quê? O professor. O professor, então, realizar essa prática aí pedagógica, gente, né? Sem ter uma equipe de apoio, um corpo de apoio, então, que, né, pedagógica toda, que sustentasse tudo isso. Por isso que chegou no que chegou, que eles se confrontavam, né, e tudo mais. Então, tem que ser uma coisa que seja estudada, que seja pautada, né? Tudo que o professor vai apresentar, não existe um projeto feito de uma pessoa só, tá? Então, isso dá margem aqui, em algum ponto, ele acabe falhando, então, tá? Então, gente, é por isso que a gente tem que pensar, né? Existem todo esse acervo, então, que a prática pedagógica ela vai assumir no ensino e aprendizado do aluno, né? Que deve ser uma coisa realmente pautada, vislumbrada a longo prazo, né? Para que ela seja realizada de forma satisfatória, então, para esses alunos, tá? Uma vez que a gente sabe que o professor tem um papel importante na vida do aluno, né? Um professor, então, ele tem que ter esse cuidado todo de saber usar as palavras, de manter uma afetividade com esse aluno, porque a gente precisa ter, né? Se a gente não mantém laços de afetividade com os alunos também, né? A gente não cria uma empatia, a gente não cria confiança também, tá? Então, é bastante necessário. Então, estratégias, né? Estratégias de ensino que a gente vai aplicar, então, para esses alunos é bastante importante, porque a gente está moldando esses novos profissionais, né? E tudo isso, esse aluno vai repercutir para a sociedade posteriormente. Então, foi mais ou menos o que eu consegui aí separar aí entre esses pós, né, os pontos fortes e os pontos fracos diante de estudo, né? Que ocorreu daquela forma que foi bastante no filme velho, né? A gente tem ali o pessoal depois no final todo reunido e muita gente, né? Aquela decepção, aquele choro de amargura, aquela tristeza, né? De ter sido levado, simplesmente ter sido levado sem nenhum questionamento, né? Naquela realmente eles não eram a onda, mas sim foram levados pela onda, né? Então, uma coisa bastante, assim, que pode acontecer realmente, tá, gente? Então, por isso é que tem que ligar realmente o botãozinho aí e questionar, e o que a gente tem que levar para o nosso ambiente escolar, né? Diante de conteúdos, de coisas que são apresentadas para nós, não ficar quietinho, não, tá? Então, o que eu falei para vocês, não existe pergunta mal feita, não existe. Por mais que você não saiba se expressar, né, e tentar expor o que você quer realmente dizer,
O professor, não, mas como assim? É assim, assim, assim? Não, professor, é assim e tal. E, gente, a gente vai mastigando até que a gente chegue realmente a essa dúvida, a esse questionamento que o aluno tem. Isso é necessário, tá? Tem que deixar vergonha em casa, deixar, eu não sei o que eu vou abrir a boca para perguntar o quê. Não, sempre tem uma maneira, assim, de como vocês poderem abordar e acabar aprendendo mais ou explorando alguma coisa que vocês, a princípio, possam ter dificuldades, né? Então, sempre levar bastante para esse lado mesmo de participar, né? De ser bastante participativo. Alguém tem alguma coisa a mais para falar, gente, do filme? Ou o que vocês acharam, sei lá? Alguém achou maçante? Hã? Todo mundo quietinho. Hein, Gabriel? Você já terminou? Nossa, esse povo é muito quieto. Hã? Oi, professor. Vocês estão com vergonha, gente? Não, professor, eu Professora, Oi. assistido. o vídeo ainda, não consegui assistir ainda, mas eu vou assistir. Isso. Assistem gente, tentem ver entre os entremeios aí alguma. Liga o botãozinho do alerta, que a gente enxerga muita coisa no filme. Pena que realmente ele é bastante pequeno e, que nem eu falei para vocês, ele é bastante compacto, tá? Bastante compacto e a gente não consegue ver, principalmente em relação àquele menino, esse menino que eu estou falando para vocês, que é o que sofre bullying a princípio lá no filme, tá? Ele é assim, ele fica bastante quieto, né? Mas que depois ele assume a posição dele lá de, né, sim senhor e não senhor. Inclusive, ele e esse personagem realmente existiu, tá, gente, na vida real, e que não foi só um, tá? Que fazia como ele, que parecia realmente um guarda-costas do professor. Era o professor aparecer, eram aí em torno de 3, 4 alunos que literalmente seguiam esse professor assim assiduamente mesmo, como se fossem os seus guarda-costas, né? E realmente que ao final eles aprenderam como que então aquela população toda alemã então foi levada, né, junto com toda essa situação então do nazismo, né? Uma vez que eles estavam vivendo também em uma situação bastante precária desde a Primeira Guerra, né? Então tinha todo esse contexto da Alemanha tá nessa posição fragilizada naquele momento, né? E depois chegar um cara que tinha uma lábia danada, né? Falando, não, nós somos o povo, né? Nós somos a raça e nós vamos tirar o podre de dentro da Alemanha, né? E assim, era uma minoria realmente quem era realmente nazista, né? Dizem em torno aí de 10%, né, dos alemães que realmente eram nazistas, né? Mas que esses 10%, gente, e o resto era o quê? Oprimido. Simplesmente foi suprimido diante daquela força, daquela explosão de como veio o nazismo para cima, né? Então, não tinha o que fazer, realmente a maioria não tinha o que fazer e era aceitar, né? Naquele momento eles aceitaram e pronto. De repente, se realmente, mas eles iam buscar força onde, né? Já estavam vindo, que eles já estavam lá separados devido à Primeira Guerra, né? Então, alemão era alemão, ninguém queria saber de ajudar alemão, né?
então realmente estava bastante complicado para eles, por isso que eles foram levados, né? Bom, pessoal, acho que é isso então, tá bom? Fico aguardando então, não esqueçam de postar lá para a gente ter a nota integral aí de vocês, tá? Aí na semana que vem, eu tenho uma aula, gente, com vocês, que é no sábado letivo, agora dia 5. Vou deixar gravada, tá? Então vocês acessem. É uma aula, então, que é um conteúdo que acho que eu vou aplicar na bimestral, tá? Então, vai ficar gravadinha e o restante dos materiais todos, assim, que forem arquivos, aí eu mando pelo e-mail. Sempre consultem e-mail, porque lá tem os arquivos de aula. E no Moodle tem as atividades, as formativas e os vídeos, então. Tudo bem, pessoal? Beleza, professora. Tá? Não esquecem de acessar lá para... Vou passar assim, eu vou passar uma atividade bem rapidinha, que é só para vocês responderem, às vezes não precisa nem ficar muito martelando a cabeça. Assistir o videozinho, com certeza vocês já vão poder responder a questão para otimizar as outras tarefas que vocês têm, tá bom? Professora, Eba, a formativa 2 é só uma pergunta, assim, que eu não consegui entender muito bem. A gente vai ter que pesquisar e fazer um seminário sobre o tema que foi sorteado, é isso? então, aquele artigo que eu mandei, o que vai acontecer? São sobre, acho que, estratégias de ensino, né? Que foram aplicadas, algumas falam sobre estratégias. Então, vocês vão discutir aquele artigo. É isso que vocês vão fazer. O seminário nada mais é que apresentar a ideia daquele autor, tá? Então, 10 minutinhos de vídeo ali, 8 minutinhos, não sei se vocês conseguirem, né, apresentar tudo. Então, a equipe grava, né, esse seminário falando desse artigo, e se vocês tiverem alguma opinião a mais e dizer, os autores também deveriam ter aplicado isso, talvez funcionaria nessa população que eles estudaram e tudo mais. Mas é isso, é bem simplesinho. Deu para Ok. entender? Muito obrigado. Tá? Sim. Mas qualquer dúvida, de novo, só perguntar, tá? Eu não me lembro quando que eu deixei a segunda, da segunda formativa, é para a semana que vem ainda, tá bom? Para terça que vem, é o prazo máximo. Porque senão, gente, vai ficar muito junto com outras atividades e aí logo a gente começa as provas também, tá bom? Feito então, pessoal? Obrigado por vocês terem aparecido, tá bom? Um abraço para todos. Tchau, tchau. Obrigado, professora. Boa noite. Boa noite.